Olá pessoal, quero desejar a todos vocês um dia de paz, um dia de alegria, de amor. E hoje nós vamos trazer uma reflexão baseada no livro de Marcos, capítulo 7, versículos 1 ao 23. Marcos 7, versículos 1 ao 23. Hoje eu quero falar sobre a temática que a pureza não está nas exterioridades, mas nas saídas do coração. Então, vamos acompanhar junto aqui o texto. O texto diz o seguinte: os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, então os religiosos do grupo dos fariseus, estudiosos, escribas, a nata religiosa da época, diz que eles vinham de Jerusalém e foram encontrar-se com Jesus. Então eles foram ter com Jesus, sempre para estabelecer algum diálogo, alguma conversa, sempre para que fosse estabelecido dessa forma um confronto com o Mestre. E repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Então eles observaram que os discípulos de Jesus comiam, mas não tinham lavado as mãos. Pois, diz o texto, os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Então, observe que eles estavam preocupados com o fato de que os discípulos não comiam sem lavar as mãos. Então a preocupação deles era uma preocupação muito externa, né? A preocupação com as aparências, uma preocupação voltada mais para os detalhes em si. E olha o que aqui diz o versículo 4. Quando voltam do mercado, não come sem antes se purificar, e receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então isso era uma prática recorrente no meio judaico, da tradição, né, a prática da purificação. Mas o que está aqui no texto é uma outra questão. Então existiam várias purificações, aliás, várias observâncias de purificação naquele tempo. Continuando. Versículo 5. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, segundo o que se faz, segundo o que se é passado de geração em geração, mas comem pão sem lavar as mãos? Então era uma preocupação muito específica. E aí Jesus vai lhe responder o seguinte: Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito. Então Isaías já tinha falado sobre essa situação em si, essa situação que estava posta aqui. Esse povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. E observe, porém, que os fariseus estavam muito preocupados com a tradição. E, quer dizer, ao longo do tempo, eles vão questionar Jesus pelo fato de que os discípulos estavam quebrando os mandamentos. E Jesus vai os confrontar citando o profeta Isaías. E vai dizer o Senhor Jesus Cristo a eles que a intenção do coração deve ser outra. Jesus vai dizer a eles o seguinte: olha, vocês honram, falam do meu nome com os lábios, mas apenas com os lábios, mas a intenção, onde procede as saídas da vida, que é o coração, isso aí está longe. E aí ele vai, no versículo 7, acrescentar mais ainda, vai dizer assim: olha, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, os líderes daquela época, eles ensinavam mais questões humanas. Como hoje existem várias questões humanas nos vários círculos religiosos.
E aí Jesus vai dizer: abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Então eles preferiam seguir a tradição do que seguir os mandamentos do Senhor. E ao fazer isso, seguindo a tradição, eles estavam abandonando os mandamentos do Senhor. E Jesus vai ser ainda mais severo com eles. No versículo 9 vai dizer: disse-lhes ainda, sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe certamente morrerá. Mas dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é corbã, quer dizer, oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. O que então eles faziam? A palavra do Senhor, as Escrituras declaram em questão de honrar os seus pais. E eles recebiam, tinham aquele valor, aquele dinheiro. Em vez de eles honrarem os seus pais com o seu dinheiro, eles diziam que esse dinheiro era dedicado ao Senhor. Era uma dedicação em vão, era uma dedicação inútil. E o que nós podemos observar é que Jesus vai ser duro com relação a eles. Jesus vai dizer que, no versículo 13, diz assim: dessa forma invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então eles estavam mais apegados àquilo que era a religiosidade do que não era a religiosidade. Então eles, aqui nesse texto, eles preferiam pegar a oferta e dedicar ao Senhor do que ajudar seus pais. E ao fazer isso, eles não estavam dedicando ao Senhor. Eles estavam invalidando o mandamento do Senhor, que era honrar pai e mãe. Muito duro e muito enfático Jesus nas suas palavras, que eram diretamente aos líderes religiosos daquela época. E aí Jesus vai continuar dizendo, versículo 14, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: e chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e entendei. Fora do homem, não há nada que entrando nele possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso torna impuro. Então Jesus está querendo falar de uma impureza de um outro nível, metafísico, natureza de ordem, uma impureza de ordem espiritual. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem um ouvido com entendimento. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Então, não tinham compreendido ainda. Jesus agora vai, dos versículos 18 ao 23, vai trazer uma interpretação dessa parábola. E vai dizer o seguinte: Jesus lhes respondeu: então vós também não entendeis, quer dizer, a liderança de Jesus Cristo também não tinha compreendido. E ele vai dizer: não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro, porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puro todos os alimentos. Então, tudo que provém de fora, como Jesus vai falar, que são os alimentos, isto aí segue o seu ciclo natural, porque Jesus estava falando de um outro tipo de impureza. E prosseguiu: o que sai do homem, aí Jesus vai dizer, é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas mais procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Então Jesus estava querendo falar que é do coração onde se procede, é dos sentimentos, é do pensar, é do agir, é do falar, onde sai todas as intenções do homem. Nós entendemos que nesse contexto nós podemos aprender que sempre se observa como mais importante aquilo que é apenas um ritual. E o que é apenas um ritual? É porque se oferta.
É porque está numa igreja abastarda? É porque se tem uma posição eclesiástica? É porque alguém que está dentro da igreja é, entre aspas, mais espiritual, lê muita escritura, ora muito? É porque tem uma roupa, vamos dizer, que segue um padrão dito cristão? Então se observa mais as exterioridades daquilo que realmente é essencial. Outra coisa que nós podemos aprender é que a adoração não é apenas com os lábios. A adoração, ela é concreta quando ela vem do coração, vem da intenção. Podemos aprender também que nem sempre os pais são importantes quando se leva em conta a tradição. Nem sempre aqueles que estão mais próximos de nós são importantes quando a gente prioriza a tradição. Prioriza o cristianismo, não o evangelho. O evangelho está acima do cristianismo. Podemos aprender que toda palavra não tem significado algum quando o mais importante são as nossas motivações. O evangelho não vai ter significado em nossa vida se a gente prioriza mais aquilo que nos motiva. Observamos que o que tem maior significado é tudo aquilo que procede da vida, dos sentimentos, que está diretamente ligado ao coração. Então quero perguntar a você, então, será que é do seu coração que está procedendo? Como é que está o seu coração procedendo para com o outro? Será que você está enganando o outro? Você está desprezando o outro? Você está sendo preconceituoso com o outro? Você afasta-se do outro? Você mata o outro em seu coração? Você cobiça tudo aquilo que o outro tem? Isto sim vai te tornar impuro e sem significado na existência do Evangelho, que está absolutamente e apenas unicamente centrado na pessoa de Jesus Cristo. Um abraço, que Deus te abençoe. Obrigado.